eu sou de uma origem muito humilde, tá? Muito humilde mesmo. Nasci na roça, casa de pau a pique. Aconteceu o seguinte, eu prestei uma prova lá, para trabalhar num banquinho, um banco chamado Banco de São Paulo. E aí eu passei na prova, mas como meu pai não tinha nenhuma importância na sociedade lá, né? Um outro que também, segundo o gerente, também foi aprovado e pegou a vaga, né? Quer dizer, o gerente de banco interessa pegar alguém que é cliente dele, quer dizer, pegar o filho de um cliente em vez de pegar o filho de um desconhecido, né? Mais da roça lá. Então eu perdi a vaga, mas ele me disse, olha, você passou, você foi bem, tudo, e se você quiser ir para São Paulo, lá tem vaga. E foi o que eu fiz, né? Eu peguei um dinheiro emprestado para pagar a passagem, né, para vir para cá, sem nunca ter saído de perto da minha mãe, né? Ali sem conhecer nada, nunca ter ido a uma cidade grande, né? Com 18 anos eu vim para São Paulo, né? E aí trabalhava no banco, morava numa pensão. Aí eu fiz um curso já na área de contabilidade, né? Para ser um operador contábil, aquelas máquinas que faziam contabilidade e tal. E aí eu já com aquilo eu consegui um emprego melhor. Eu trabalhava de dia, então fazia o curso à noite, né? E eles me davam lá, operação, aconteceu operação tal, como é que contabiliza isso? Aí na máquina agora, como é que faz isso? O débito, o crédito e o histórico, como é que é? Então eu aprendi isso aí. Fui trabalhar numa empresa na época grande, né? E que tinha aquele monte de máquinas, aquelas máquinas imensas, né? Remington, né? No meu caso, eu cuidava de 5 filiais dessa empresa e contabilizava tudo que essa empresa fazia dessas 5 filiais, né? Então eu sentava naquela máquina, chegava lá, fazia aquilo tudo, né? Para fazer o diário, né? O livro razão e o livro diário, né? Então a gente fazia isso o dia inteirinho naquilo. E tinha que copiar, era aquela coisa moda antiga, né? Tinha que copiar aquele diário, né? Aquilo que você fazia tinha que ser copiado. Junto com uma professora que morava lá pro meu lado. E ela me dava carona. No começo eu tinha carona da professora Cecília. Ela me dava carona, eu vinha, ela vinha dar aula dela, eu vinha também e voltávamos juntos. Então, fomos muito amigos e muito próximos, né? Nesse esse período todo aí. E somos amigos até hoje, né? Mas a professora Cecília me ajudou nessa parte, nesse começo aí com isso, né? E o departamento de ensino também era muito pobre. Essa aqui é uma parte da história importante, né, do que eu tenho para dar de depoimento, que é o seguinte: a diferença entre o que era a FEA, o que era o departamento antes da fundação, das fundações, né, e depois. Quem era o chefe do departamento na época era o professor Antônio Pérez Rodrigues Filho, né? Esse professor Pérez, como a gente chamava, vocês veem o que era o departamento, né? O que era a FEA na época, né? Ele era o chefe do departamento, mas nem ele era tempo integral. Ele era funcionário da Caixa Econômica Federal, tá? Então, ele vinha e ficava aqui na parte da manhã. À tarde não tinha ninguém nesse departamento, tá? Ele ia trabalhar na Caixa Econômica, né? Então, mas ele tinha grandes ideias. Ele viu isso, que a fundação seria a forma de receber recursos, né? De ter recursos para mandar os professores para fora, mandar os professores estudar e tal. Então, quando a gente recebeu esse salário foi para a criação da FIPECAF, né? O começo, né? Esse acumulado ali, que a gente recebeu aí nos primeiros meses. Quando a gente recebeu, tinha aqui. Porque não foi assim, quem é professor iniciante aí, é só tanto, não, o valor foi igual para todo mundo, né? Então, aqueles primeiros meses de salário foi tudo para a FIPECAF, né? Criar, ela ajudou na qualidade, na medida que ela permitiu aos professores que eles ficassem aqui. Porque o que acontecia no começo lá, quando eu cheguei aqui,
todo mundo vinha aqui, dava a aulinha dele e sumia. Nós somos o único doutorado do país, ainda agora que está começando, né, outros, mas fomos todos esses anos aí, o único doutorado, né? Então a gente tinha uma coisa negativa perante a CAPES, que chamava de endogenia. Porque o professor Sérgio deu aula para o professor Eliseu, que deu aula para mim, dei aula para outros, e então nós, quer dizer, na visão da CAPES, é a mesma orientação, a mesma forma de pensar. Então, endogenia. Então, um formou o outro que formou o outro. E então o nosso curso não seria bem avaliado com essa endogenia. Então, é aí que funcionou esse negócio de ir para fora. Foi o professor Masayuki, né, para Illinois. Antes do professor Masayuki, teve o professor Sérgio, né, o professor Sérgio esteve em Kansas, o professor Marion também, me parece que em Kansas. Depois o professor Masayuki foi para Illinois. Eu fui em seguida, o professor Masayuki voltou, eu fui. Fiquei 1 ano e 3 meses em Illinois estudando lá. E uma coisa também que me deu foi muito gratificante, foi cuidar dessa revista durante 8 anos e meio. Porque eu saí em 31 de dezembro e ela está no topo, a melhor avaliação. Tá? Ela é nacional A, né? Saí, peguei e ela não tinha nem avaliação nenhuma, porque era caderno de estudo, era um negócio lá, uma coisa lá, né? E aí transformamos isso em revista Contabilidade e Finanças, né? E fomos trabalhando nisso, melhorando a qualidade desses artigos e etc e tal. A coisa foi evoluindo, melhorando, mudando o conselho editorial, a coisa foi crescendo. E aí a gente, no final do ano aí, né, ainda hoje, claro, mas a gente imprime 2.500 exemplares, né, em cada edição. A gente distribui isso para todos os cursos que tem contabilidade, né, curso de contabilidade, faculdade que tem contabilidade, né, a gente distribui para todas do país. Para a América Latina aqui, né, a gente distribui também para os países da América Latina, e alguns da África a gente manda, tem de língua portuguesa. Um contador hoje, para começar, eu falei para vocês daquele começo meu lá, né, que eu era pós-fato, né? Eu recebia, as coisas aconteceram na empresa e eu recebia os papéis referentes àqueles acontecimentos lá, né? O que foi pago, o que foi recebido, o que aconteceu, o empréstimo, não sei o que, e contabilizava aquilo. Então, as coisas aconteceram, depois disso que vinha para mim fazer o registro dessas operações. Hoje, o contador, antes de as coisas acontecerem, o contador é consultado, participa de reuniões para ver se vamos fazer desse jeito ou não, né? Então, o contador hoje está no centro das decisões.